Queria, então, inicialmente agradecer ao general Armando pela gentileza de ter aceito esse nosso convite, de poder hoje estar discutindo um pouco sobre o Instituto Militar de Engenharia, e principalmente o foco que a gente tinha colocado era dizer um pouco sobre como que o IME, nessa questão da pandemia, ela conseguiu se adaptar a essa questão do ensino remoto, né? Quer dizer, como é que ele conseguiu e como que ele está fazendo e como que ele vê, inclusive, aí o futuro. E também o que a maioria das instituições tem feito é também procurar contribuir em ajudar com uma série de iniciativas para a gente poder combater a pandemia da Covid, né? Então, esse seria o tema principal aí da nossa apresentação de hoje. E também, então, além do general Armando, que eu já havia feito também um pôster onde já tem um currículo vasto, né, nessa área, são pessoas que, inclusive, com toda a questão de mestrado, doutorado e tudo mais, né, e agradecer também, o Aderson também vai também participar, juntamente com o Carlos, né, o Carlos também é o atual pró-reitor de graduação do IME e vai, com certeza, também contribuir para essa apresentação. Então, eu queria, antes de mais nada, já passar a palavra diretamente para o senhor, general Armando, para o senhor dar início à palestra. Bom, pessoal, antes de mais nada, é um grande prazer, uma satisfação, podemos estar aqui colaborando, já agradecemos o interesse pelo IME. Como nós estamos ao vivo, eu já tinha anunciado ao senhor, tem uma pequena questão corrente aqui no IME que vai me obrigar a me ausentar nesse instante aqui. Eu peço, se eu tiver algum questionamento, algum comentário, o professor Carlos e o coronel Aderson podem já ir respondendo ao senhor, e eu volto um instante para aí, sim, fazer a minha participação, a minha contribuição nesse evento aqui. Com licença a todos. Sim, fica à vontade. Então, que eu entendi, a gente vai aguardar, então, o general voltar para que a gente possa, então, fazer a apresentação do PowerPoint que foi preparada. Seria isso, Carlos? Você está sem som, Carlos. Está desligado. Seu microfone está desligado. Desculpa. É que eu desliguei para não interferir na... Bom, o general, ele preparou uma apresentação, onde ele vai falar sobre o IME, para que as pessoas que não conhecem o IME, né, passem a conhecer como é que é a nossa estrutura, como é que é a nossa formação, como nós nos adaptamos a esse momento singular, que pegou todos de surpresa, né, no início. Nós não estávamos esperando que isso fosse acontecer. Então, a partir de um certo momento, a partir de março, mais precisamente 18 de março, nós interrompemos as nossas atividades presenciais e começamos a fazer essas atividades à distância. Como eu falei desde o início, né, essa atividade o pessoal foi pego de surpresa. Nós tivemos 3 semanas dentro da reorganização do nosso calendário para que os professores, para que os alunos, para que os familiares dos alunos pudessem se adaptar, para que nós pudéssemos, então, desenvolver o nosso período letivo, logicamente, com problemas iniciais, para que a gente pudesse cumprir o nosso calendário escolar, né? O nosso objetivo principal era, aproveitando essa oportunidade que o MEC deu, de que os cursos presenciais poderiam utilizar as suas cargas horárias presenciais à distância. Então, nós procuramos não interromper o nosso período letivo, como eu falei. Lógico que nós tínhamos uma data prevista para a volta, mas em função de toda a evolução, nós fomos adaptando essa volta, fomos fazendo reuniões assim constantes, praticamente semanais, onde nós avaliávamos a situação do país como um todo, em particular do Rio de Janeiro, né? Lógico, onde o IME está situado,
para ver qual seria o momento oportuno, mesmo fazendo uma projeção ainda com risco naquela ocasião, quando os nossos alunos pudessem voltar. Então, nós fizemos um calendário de volta, um escalonamento, atendendo a alguns princípios básicos, né? Primeiro, que nós não tivéssemos dentro do IME 2 anos escolares juntos. Porque como o IME é uma escola militar, os nossos alunos, a maioria deles, dormem no IME, usam o alojamento do IME, fazem as refeições todas dentro do IME. E, nesse momento, o que não se quer são as aglomerações. Então, nós montamos uma estratégia em termos de calendário para que isso não acontecesse. Então, nós voltamos inicialmente com o nosso 5º ano, porque o 5º ano é o que termina o período letivo primeiro, a nossa formatura está prevista para o dia 10 de dezembro. Então, esse foi o foco, procurar não atrasar a formatura do IME. Bom, depois disso, seria talvez natural pensar que fosse o 4º ano, que nós fôssemos regredindo, não. A opção foi voltar com o 1º ano, que vai acontecer dia 22 agora de junho. Mas aí o 1º ano já foi embora. E assim sucessivamente. Foi montada toda uma estratégia para recepção aos alunos, com todos os cuidados que a parte de saúde exige, e nós estamos aí tocando o IME, e nós vamos cumprir a nossa meta, que é fechar o ano letivo. Se possível, todas as atividades ainda dentro de 2020. Caso não seja possível, com exceção do 5º ano, nós vamos estender o nosso calendário previsto para 2020 até 2021, pelo menos o início de 2021. As disciplinas, que são disciplinas experimentais, dentro daquela portaria que a SERES publicou, nós vamos cumprir as atividades presenciais, estão previstas. Os nossos exames finais também, eles estão previstos para acontecer presencialmente. Nós temos um grupamento, que é o nosso grupamento, que vai se formar, eles vão para o meio civil, utilizar os conhecimentos que eles tiveram dentro do IME, e nós estamos monitorando esses alunos. Caso algum aluno tenha algum problema em particular, cada caso vai ser estudado. Cada caso é um caso, vai ser estudado qual é a melhor maneira de resolver, caso a gente venha a ter algum problema nessa volta. Algum problema que eu falo é de algum aluno se apresentar ao IME, nós vamos fazer a testagem em 100% do nosso efetivo de alunos e de professores, para que a gente tenha tranquilidade de ministrar essa fase final, fechar o nosso período letivo. Bom, eu acho que agora já dá para o general Armando começar efetivamente a palestra. Pode, então, se eu puder, então, já compartilhar a sua apresentação, general, porque assim o senhor já... Perfeito. Pronto. Eles que estão vendo a apresentação, né? Sim. Bom, então, dentro do tema que nos foi pedido, que nós nos propusemos a falar, vamos falar sobre as ações do IME nesse contexto aí, da pandemia da Covid-19, né? Tanto no ensino quanto na pesquisa que nós estamos desenvolvendo aqui no IME. Né? Bom, o IME forma engenheiros militares, né, da ativa e da reserva, forma esse recurso, então, para atender a necessidade do Exército, promove pesquisa científica também, né, com o nosso programa de pós-graduação, e, além de atender a necessidade do Exército, ele busca também cooperar com o desenvolvimento científico e tecnológico do país. Né?
somos muito tradicionais, né? Primeira escola de engenharia do Brasil, desde 1792, na verdade até um pouco antes, já havia o ensino de engenharia, mas o marco formal, dentro do modelo de uma academia, né? Começou em 1792, ainda na colônia, né? Como Real Academia de Artilharia, Fortificação e Desenho. Passou, posteriormente, para uma sede no Largo de São Francisco, e veio para a Praia Vermelha, se afastou por um tempo e retornou para cá em meados do século XX, estamos aqui na Praia Vermelha desde então. É importante destacar que, nesse tempo todo, sempre formando engenheiros militares, mas formando também engenheiros para o Brasil, né? Para o Exército, e engenheiros civis para o Brasil. A primeira formação de engenheiros civis, propriamente dito, se deu na Escola Central, que era a escola de formação do Ministério da Guerra de então, né? Que abriu a vertente também para formar civis. E isso vem acontecendo desde sempre. E ao longo de toda essa história, essa tradição de pioneirismo e de excelência daquilo que o IME faz. Temos impacto em diversas áreas, particularmente de materiais de defesa, mas também indústrias importantes para o país, como a indústria siderúrgica, a indústria de telecomunicações, né, todo o setor de telecomunicações. E acreditamos que ainda hoje estamos construindo essa história que no futuro será contada a respeito da contribuição do IME para o país. Somos uma escola muito peculiar, porque somos ao mesmo tempo uma escola de engenharia e uma escola de formação de oficiais. Nós temos que engrasar muito bem essas duas engrenagens, né, dentro daquilo que nós denominamos de linha de ensino militar científico e tecnológico. Né. Acreditamos que são perfeitamente compatíveis essas propostas pedagógicas, né. Elas vêm acontecendo há décadas aqui no IME, né, além do que aconteceu historicamente, né, e se preconiza modernamente, tanto para a formação do engenheiro militar, ou do engenheiro, né, quanto para a formação do militar, encontra grande compatibilidade e correlação. Então, é algo bem peculiar nosso, mas é algo que a gente faz com uma certa tranquilidade e com resultados que nós acreditamos sejam bem positivos. Então, nós formamos esses oficiais para ativa, para atender às necessidades do Exército, e também para a reserva, para a nossa base industrial de defesa. E, estrito senso, são as indústrias mais próximas ali aos sistemas de materiais de emprego militar, e, lato sensu, é toda a base econômica e industrial do país. Nós formamos engenheiros em 10 especialidades diferentes, com 10 graduações, né, desde a tradicional fortificação e construção, que é a engenharia civil, como é conhecida mais comumente, né, mas nós mantemos o nome tradicional, e a engenharia de computação, a mais nova delas. Todas associadas aí, no momento de criação, a alguma necessidade do país, do Exército naquele momento, e todas permanentes, dentro da característica também de permanência das necessidades do Exército. Além dessas especialidades de graduação, nós temos programas de pós-graduação, também pioneiros, dos primeiros do país. O programa de engenharia nuclear, por exemplo, foi um dos primeiros, né? Como pós-graduação lato sensu, e como pós-graduações estrito sensu também. Ano passado, as mais antigas do IME completaram 50 anos, né? Que é o marco histórico da maioria dos programas no Brasil, se não de todos. Temos 3 programas em nível de doutorado, e o restante no nível de mestrado. Eu destaco o programa de engenharia de defesa porque todos atendem aos interesses do Exército, necessidades de conhecimentos, de pesquisa do Exército. Mas o de defesa é aquele que se caracteriza por abordar os problemas que são interdisciplinares de interesse da defesa, também é um programa peculiar, existente apenas no IME. Em termos quantitativos, além dessa quantidade de cursos, né, nós temos hoje aproximadamente 500 alunos na graduação e 400 alunos na pós-graduação. Dos 500 alunos de graduação, cerca de 70% são destinados à ativa do Exército Brasileiro, 30% na reserva. Na pós-graduação, essa proporção ela se inverte um pouco. A maioria dos nossos alunos de pós-graduação é civil, é destinado ao meio civil, mas o restante são militares do Exército, de outras forças, até mesmo de outros países, que vêm cursar nossa pós-graduação aqui. Então, portanto, o IME é uma escola pequena, diversificada,
mas pequena no seu quantitativo de alunos. Ainda assim, de grande impacto, né? Nós temos aí, ao longo da história, nossos engenheiros militares, tanto aqueles que progrediram nas Forças Armadas, quanto os que atuaram no meio civil ou fizeram a transição do meio militar para o civil, com bastante proeminência na sociedade, com contribuições importantes, né? Com um histórico de realmente muita importância para o país. E, além dos nossos alunos, indiretamente, nós produzimos o conhecimento, a engenharia, né? a pesquisa, enfim, todo o esforço necessário para desenvolver sistemas e materiais de emprego militar, particularmente do Exército. Né? Esse slide tem um mosaico de muitas das nossas contribuições. Em todas elas, nós enxergamos nossos alunos, né? Nós mesmos, em algum momento da nossa carreira, e aqui no IME, nós temos essa peculiaridade também. Como muitos dos nossos professores, né, atuam nos projetos do Exército, seja colaborando com pesquisas aqui no IME, seja efetivamente, ao longo da carreira, trabalhando, atuando nos projetos, né, a gente tem uma realimentação bastante positiva da formação aqui no IME, porque esses profissionais, com a experiência de terem passado pelas unidades de Fabrício, unidades de pesquisa, de produção do Exército, eles retornam ao IME e aprimoram os cursos, incrementam o nível de conhecimento, né? Por isso que, embora nós tenhamos já uma excelência no nosso processo de ensino-aprendizagem, nós estamos já de alguns anos com um projeto de transformação em que nós buscamos aprimorar ainda mais o nosso processo de ensino-aprendizagem, né? Em diversas dimensões aqui do IME. Particularmente, eu ressalto, como foi até comentado anteriormente, na preparação inicial aqui para a nossa conversa, né? Nós incluímos no nosso projeto pedagógico a cultura do empreendedorismo e também da inovação, né? Então, isso permeia a formação do aluno, mas também é formalmente ensinado, com disciplinas, né? Com trabalhos em grupo, com atividades de criação de startups e atividades semelhantes. Uma maior integração com a indústria também, uma reformulação de todo o nosso processo de ensino, até anterior à reformulação do processo de ensino que hoje é preconizado pelo MEC. Então, o IME não está parado, né? Ele está fiel à sua tradição de pioneirismo e de excelência, e está se lançando num processo de transformação. Então, em breves palavras, umas linhas bem rápidas, este é o IME, né? E eu passo a falar agora, propriamente, do combate à Covid-19, né? Uma operação do Ministério da Defesa, na verdade, na qual nos inserimos, né? E particularmente na vertente do assessoramento científico, mas também mantivemos o processo de ensino-aprendizagem aqui no IME, só que na modalidade ensino à distância. As primeiras medidas, obviamente, foram aquelas de controle sanitário, né? Nós buscamos, inicialmente, ali, o distanciamento, né? O reforço das medidas de higiene, né? Com maior intensidade, algumas desinfecções em áreas comuns do IME, particularmente quando há previsão de maior trânsito dos alunos, né? E, obviamente, estamos usando a máscara, enfim, seguindo o protocolo, que é o protocolo estabelecido, né? Já podemos dizer que é um protocolo estabelecido para enfrentamento da pandemia, né? E dentro desse protocolo, o IME, como organização militar, ele continua funcionando normalmente, né? Nós temos redução de efetivo, rodízio de pessoal, teletrabalho, grupo de risco afastado, né? Enfim, uma série de medidas para o controle sanitário, mas a organização militar continua funcionando e o processo de ensino-aprendizagem continuou também ao longo de todo esse tempo. Temos atenção especial para com os alunos, né? Além de todos esses protocolos sanitários, né? Do controle do acesso ao IME, foi disponibilizar também uma assistência psicopedagógica para os nossos alunos, que já acontece rotineiramente aqui no Instituto, mas passou a ser feita à distância, né? Com atividades específicas, voltadas para o momento em que nós estávamos vivendo, né? Para, a exemplo da figura que está ilustrando aí, do pensamento da Marie Curie, com base no conhecimento científico, entender melhor a situação, né? E a partir daí controlar melhor também os processos e prosseguir
com as nossas atividades dentro das limitações impostas. Destacando um pouco mais esse aspecto do apoio psicopedagógico, né? Nós temos aí 173 alunos que foram assistidos remotamente durante esse período, né? Realizamos outros atendimentos também, né? Uma preocupação muito grande com esse aspecto de estar em casa, estar desvinculado do IME. Não podemos esquecer que o IME é uma escola de formação militar, né? E a formação militar à distância, ela é algo que nós estamos, vamos dizer assim, fazendo um laboratório agora, né? Experimentando como é que a gente consegue manter minimamente uma formação militar à distância, né? E então o distanciamento natural provocado pelo ensino à distância, pela ausência física aqui do IME, ele teve que ser trabalhado junto aos alunos, foi trabalhado do ponto de vista de liderança, mas também do ponto de vista de apoio psicopedagógico, né? Particularmente quanto a esse aspecto aqui da infoxicação, né? A quantidade de informações que, num determinado momento, nós recebemos, mesmo nós aqui, né, fomos assodados com excesso de informações contraditórias, né, mas com base nos nossos valores, né, com base nas evidências científicas que foram sendo construídas, nas diretrizes que recebemos do escalão superior, nós fomos gradualmente discernindo melhor qual seria o caminho, né, e acreditamos que estamos trilhando o caminho com relativo sucesso. Mas então, no dia 18 de março de 2020, sem muito anúncio, né? Claro que nós sabíamos que havia um cenário se desenhando, né? Mas a decisão aqui no Rio de Janeiro ela foi efetivamente posta em vigor uma sexta-feira à noite, né? Então demandou algum tempo para que a gente replanejasse a rotina aqui do IME, dispensasse os alunos, e aí no dia 18 nós tivemos então essa situação das nossas salas vazias e os alunos passando para uma outra realidade de ensino à distância. E os professores também, né? O IME, sua proposta pedagógica é um curso presencial, né? Nós tínhamos um conteúdo à distância regular muito pequeno, basicamente para atender a um período em que os alunos se encontram um pouco afastados do IME, que chamamos de período especial, onde eles estão participando de estágios, intercâmbios internacionais e outras atividades complementares, né? Então, há uma disciplina EAD para cobrir esse período, né? Mas não era o core do IME. Então, realmente foi uma mudança muito grande para todos nós, né? Houve ali umas 2 semanas de acomodação, mas já funcionando o EAD, e efetivamente, após essas 2 semanas, nós formalmente iniciamos o ensino à distância. O fato de nós passarmos para as plataformas de ensino à distância, né, permitiu que a gente contabilizasse, né, as atividades que antes aconteciam, nessa mesma quantidade, mas eram mais dispersas no IME, né? Nós não tínhamos essa contabilização centralizada, e realmente nos impressionou, né, a quantidade de horas-aula, de usuários envolvidos, né, os picos de utilização, a situação de arquivos trocados, enfim. Passamos a ter agora também uma certa métrica do processo de ensino-aprendizagem que não tínhamos antes, e confesso que nos impressionou bastante o resultado dessa métrica. Mas, com foco nos alunos, né, e também buscando desenvolver a atitude de liderança dos alunos, nós pedimos a algumas lideranças do último ano, do 5º ano do IME, né, que na situação de formação militar são mais antigos, né, tem precedência hierárquica sobre os outros alunos, para organizarem uma pesquisa, mas essa pesquisa foi espontânea, organizada pelos alunos, o que eles quiseram perguntar, da maneira que eles quiseram perguntar, com o linguajar deles, né, com algumas premissas, né, que foram explicadas para os alunos, né, o que as medidas estavam sendo tomadas, o que estava acontecendo daquela maneira, né, basicamente ter o menor impacto possível nos cursos, não atrasar as formaturas, manter o IME minimamente funcionando, né, considerando ainda que é uma instituição militar, né, que precisa de regularidade, como é permanente e regular o Exército, né. Então, nós tivemos essa resposta dos alunos, foram respostas, diria que bastante positivas, daqui a pouco eu vou mostrar o quantitativo também,
né? Houve aquela reclamação natural, né? Na adaptação ao ensino à distância. No primeiro momento, o professor do IME, ele cobrou demais do aluno, né? Ele levou mais assim, ele está em casa, então vou dar mais conteúdo, mais trabalho, mais assunto e tal. E com o tempo isso aí foi se ajustando, né? Os alunos também tiveram que se adaptar, mas conseguiram. Nós teremos daqui a pouco as provas finais, quando efetivamente nós vamos poder medir melhor o processo de ensino-aprendizagem, né? Mas as medições intermediárias que vieram acontecendo e esses feedbacks dos alunos indicam que, após a acomodação, nós chegamos num ponto que eu diria que é bom para o ensino à distância, né? Aqui, em termos quantitativos, né, pode ver que a grande maioria dos alunos está de acordo, gostou, né? Está se sentindo confortável com a maneira como está sendo feito o curso, né? Nós, na verdade, a administração do IME, o comando do IME, né, nossa divisão de telemática, buscou proporcionar aos professores, aos alunos, todos os meios necessários, né? Mas nós não estabelecemos um padrão em termos de como seria usada a ferramenta EAD, né? Então, ficou a critério dos professores, foi construído pelos professores. É claro que houve sempre alguns guias ali, alguns balizamentos, né? Algumas premissas do ensino, particularmente do ensino numa escola militar, foram seguidos, mas a metodologia em si ali da aula ficou a critério dos alunos, dos professores, né? Ali interagindo com os alunos. E essa é a avaliação final dos alunos, né? Em relação ao IME, neste momento da pandemia, né? Aqui no linguajar deles, novamente, a gente também vê que é uma avaliação positiva, né? Temos aqui, por exemplo, alguns que estão sugados, que é um termo militar, né? Estão um pouco cansados, né? Mas isso também é normal no IME, né? Presencial aqui, acho até que haveria mais sugados, né? Então, o percentual dos que estão ali, ou decepcionados, ou tristes, né, ou frustrados, é relativamente pequeno, e também é compreensível para uma situação. Por exemplo, o primeiro ano teve poucas semanas de aulas aqui no IME, né, e já foi afastado em função da pandemia. Então, é natural que nesse grupo, né, haja alguma frustração, alguma decepção com a situação que não estava sob nosso controle. Pelo que eu entendi, a pergunta inicial que houve foi nesse sentido também, de voltarmos a ter atividades presenciais aqui no IME. Não há nenhum planejamento de efetivamente retomar atividades presenciais regulares aqui no IME. O que acontece é que o IME ele tem um primeiro período e um segundo período que são distintos, né? São raríssimos os casos de disciplinas de independência, por exemplo. Então, o aluno necessita concluir o primeiro período para iniciar o segundo período. Particularmente, temos que fazer as provas finais, e o nosso projeto pedagógico não abriu mão, mesmo nessa situação, né? Nós decidimos não abrir mão das provas presenciais, de alguma carga horária de atividades presenciais também de laboratório, de atividades militares, em alguns casos. Então, há todo um planejamento detalhado para cada ano, buscando escalonar, graduar essa vinda ao IME. Na chegada ao IME, os alunos são testados. Nos primeiros dias, eles são observados, né? É importante ressaltar que a situação sanitária na cidade do Rio de Janeiro, apesar dos números acumulados, tudo que está acontecendo, ela já vem melhorando sensivelmente, tanto que o Estado e o governo já vem gradualmente realizando uma abertura, né? E particularmente no âmbito nosso aqui do IME, né, uma situação sob controle, né? Não há surto, os casos todos foram isolados, esparsos, poucos casos que aconteceram, né? E, enfim, com o protocolo seguido, nós entendemos que podemos realizar essa atividade, mas sempre considerando que nós estamos com planejamentos que podem mudar em função de contingência e de evolução da situação. Nesse contexto também da pandemia, né, além de prosseguir com o processo de ensino-aprendizagem, mas aí na modalidade de ensino à distância, e eu devo ressaltar que eu falei muito aqui da graduação, mas a pós-graduação também migrou integralmente para ensino à distância, né? Seminários, defesas de tese, dissertações, vem acontecendo à distância, né?
É claro que aquelas atividades próprias de laboratório, elas estão mais prejudicadas, embora alguma ou outra não possa ter tido prosseguimento, mas com prejuízo, né, com algum atraso, né? Então, o nosso processo de ensino-aprendizagem, na modalidade de ensino à distância, ele prosseguiu. Mas, além disso, né, considerando que nós estamos num contexto de uma operação do Ministério da Defesa, de enfrentamento à Covid, né, que era uma situação, podemos dizer, inédita, né, algo semelhante aconteceu cerca de um século atrás, né, havia um conhecimento anterior ainda a ser resgatado, havia uma certa dificuldade em estabelecer um mapa mental da situação, né, e até mesmo de discernir, entre tantas informações, quais eram aquelas pertinentes, quais as que poderiam contribuir ou não para o processo, como nós, como engenheiros, poderíamos contribuir, né? Então, nós organizamos um grupo de assessoramento científico, né, que trabalhou em diversos temas, eu vou passar a apresentar alguns desses temas agora, né, e desenvolvemos produtos como, por exemplo, esse painel de monitoramento, né, que nos ajudou bastante a entender a situação e continua nos ajudando, né? É feito a partir dos dados, das bases de dados abertas aí do Ministério da Saúde e outros, né? Mas com uma visualização e com uma análise customizada aqui pelos professores do INE, né? Com alguma colaboração externa também. Um gráfico interessante dentro desse painel de monitoramento que foi desenvolvido recentemente é esse aqui, que mostra o quanto que como a epidemia vem se movimentando, né, comparando o percentual de casos recentes dos últimos 14 dias, né, 14 dias é o tempo ali da doença, o tempo de referência para ela, né, com os 28 dias anteriores. Então, o número de casos dos últimos 14 dias comparado com os 28 dias anteriores a esse período, né. E o que se vê é que, gradualmente, os estados, que está sendo feito no nível dos estados, estão caminhando aqui para esse quadrante próximo da origem, né, do zero, indicando que estamos caminhando aí para o meio, para o final desse processo da epidemia, né. Claro que esse é o retrato desse momento, o gráfico pode oscilar aí, mas lá no site é possível ver uma animação também, e fica claro que o movimento é de descida para esse quadrante mais favorável. Esse é só um exemplo das ferramentas que foram desenvolvidas. Também trabalhamos numa outra competência do IME, que é de engenharia cartográfica, né, para ter aqueles dados representados também em produtos cartográficos, não só em gráficos ou em visualizações aí disponíveis na internet, nos celulares, enfim, em outros meios, mas efetivamente em produtos cartográficos, associado com outras informações geográficas, para utilização pelo Comando Militar do Leste, né, que é o Comando Conjunto Leste, atuando aí na Covid, e também fizemos alguns trabalhos para o Comando do Exército, propriamente dito, e para a cidade do Rio de Janeiro, também fizemos algumas análises nesse sentido. Uma outra área em que atuamos, como praticamente todas as universidades, escolas de engenharia também atuaram, né, é nessa identificação de alternativas para equipamentos de auxílio à respiração, EPIs e assim por diante. Particularmente com relação aos equipamentos de auxílio à respiração, nós identificamos aí dezenas, uma centena de possibilidades de projetos open source, né? Analisamos vários deles, né? Acabamos convergindo para trabalhar com a USP, né? A nossa participação, na verdade, vai ser num teste e eventual customização do que está sendo desenvolvido pela USP para a necessidade do Exército, né? Mas, ao longo de todo esse processo, né, vendo o grande esforço que foi feito nessa área aqui, né, o pouco tempo que nós tínhamos para trabalhar nessa área, né, e analisando o histórico, né, da pesquisa científica, dos trabalhos que nós encontramos nessa área, né, tanto seja na área de modelagem de epidemias, seja na área de modelagem ou de desenvolvimento de equipamentos de auxílio à respiração, nós percebemos o seguinte: já há cerca de 5 anos que havia uma sinalização bem clara de um cenário de uma epidemia respiratória, da necessidade de equipamentos de auxílio à respiração, né? E aí nós nos fazemos uma pergunta para a qual nós não temos ainda uma resposta, né? Será que não faltou engenharia de sistemas? Será que não faltou juntar todas as facetas desse problema e efetivamente construir
uma solução para ele, né? De tal forma que talvez no momento a gente já tivesse uma situação melhor em termos de mobilização industrial para produzir os equipamentos de respiração e de auxílio à respiração e assim por diante, né? Eu notei na programação, professor, que haverá um outro evento aí sobre gerir sistemas complexos, né? Não sei se esse aspecto será abordado, mas eu entendo que está aí um problema bom para a engenharia de sistemas, né? Como é que a gente pega cenários e transforma em mobilização industrial, né, com a ponte aí da universidade no meio, para que a gente, nas próximas configurações de crise, né, como essa que está acontecendo agora, a gente possa responder de uma maneira melhor. Uma outra competência aqui do IME é na área de química medicinal, né? Tão falada cloroquina, hidroxicloroquina de hoje, né? No passado ela foi bastante objeto de estudo aqui no IME também, à época para combater a malária, né? E nós também nos mobilizamos, né, dentro desse esforço. Houve todo um trabalho aqui de buscar, identificar agentes químicos que já existam como medicamentos, né, para combater a Covid, né, ou o vírus causador da Covid. Esse trabalho feito de forma computacional, com recursos computacionais bastante avançados que o IME tem aqui, com o supercomputador, permitiu que, a partir de milhares, cerca de 20 mil, nós fechássemos para 20 compostos e dali reduzíssemos ainda mais um pouco, né? E agora estamos nos preparativos para passar para a fase de teste in vitro e prosseguir nessa pesquisa, nessa contribuição do IME também nessa área. Outra área do IME que contribuiu também foi a de logística humanitária, né? É uma vertente de atuação, obviamente, das Forças Armadas, né? Nós temos pesquisa nessa linha, né? E trabalhamos com a Fiocruz, com a Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro, né? Elaborando aí guias, orientações, fazendo estudos, quantificando em alguns aspectos também, como melhor distribuir os EPIs, por exemplo, né? Então, mais uma competência do IME que foi mobilizada e atuou efetivamente neste momento. E fizemos uma chamada por soluções e colaborações, ou seja, buscamos a comunidade de ex-alunos, né, os atuais alunos, nossos professores, né. A primeira resposta que tivemos foi no sentido de desenvolver os face shields, né, os protetores faciais, com um esforço grande, né. Logo no primeiro momento, quando ainda era bastante difícil conseguir esses itens, né, customizou-se um projeto, foi feita a produção em impressoras 3D, máquinas de prototipagem rápida, dos próprios professores e alunos, né, para multiplicar a quantidade, e estamos aí da ordem de 900 protetores produzidos dessa maneira, com recursos angariados por doação pela Associação de Ex-Alunos, né, e distribuídos a diversos hospitais do Rio de Janeiro, até de fora daqui do Rio. Também tivemos resposta de propostas dos alunos de quais seriam temas interessantes para trabalharem, né. Recebemos aí, identificamos duas que na qual estamos nos esforçando mais, né. Uma delas é para desenvolver eventuais partículas metálicas que possam reforçar a filtragem em máscaras, em filtros em geral, né. Uma startup que já existia dos nossos alunos, né, que já haviam ganho um hackathon anterior na área de saúde, para desenvolver soluções de triagem, está trabalhando agora no momento com o Hospital Central do Exército, né. E, numa iniciativa um pouco paralela, mas relacionada com isso, né, houve um chamamento também da NASA para que grupos de engenheiros, né, enfim, voluntários, se mobilizassem para apresentar soluções para diversos problemas postos pela NASA, né. Basicamente era buscar, com as ferramentas que a NASA disponibiliza, como imagens de satélite, informações de tráfego aéreo e outras, né, ferramentas que pudessem, por exemplo, dimensionar como o fator humano está contribuindo ou não para a epidemia, né. E um grupo de alunos nossos do segundo ano do IME, ainda do curso básico, né,
aceitou esse desafio, fez uma proposta, elaborou um site com uma série de ferramentas e com as soluções que eles estão propondo. Na fase nacional, nível Brasil, eles se destacaram em primeiro lugar, agora estão concorrendo aí na fase internacional. Bom, já concluindo, né, depois dessa breve motivação para que a gente possa, nesse contexto também, responder eventuais questionamentos aí e debater sobre o tema, né, eu diria que o IME está respondendo dessa forma, né, nós adotamos as medidas para garantir a segurança sanitária, mas também para continuar funcionando, né, planejamos desde o primeiro momento como seria o retorno às atividades, né, e estamos executando bem, com bastante parcimônia, né, gradualmente esse retorno, né, mas também aproveitamos as oportunidades para aperfeiçoar os nossos processos, como agora nós temos o ensino à distância de uma forma que nós não tínhamos antes, né, com a capacidade nova que nós desenvolvemos, assim como aprimoramos essa nossa interlocução com a sociedade, que já existia, né, mas é importante notar, aí, do ponto de vista acadêmico, né, que o esforço comum e muito intenso ali da epidemia, ou do combate à epidemia, ele fez com que algumas barreiras, né, que existem no dia a dia, elas fossem atenuadas ou removidas, né? Então os contatos ficaram mais ágeis, a proximidade aumentou, né? A sinergia cresceu e esperamos manter isso daqui para frente também. E além disso, o IME mais uma vez ratificou o seu papel, né, dentro da estrutura preconizada do Sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação de Interesse da Defesa, né, como sendo uma universidade da defesa, né, o seu papel de ser a base de conhecimentos, repositório de capacidades, né, que pode contribuir, e acreditamos que efetivamente contribuiu nesse período para as ações de enfrentamento à Covid de 2019. Bom, era essa a minha apresentação, eu encerro aqui o compartilhamento, então, e fico à disposição, juntamente com o professor Carlos e o coronel Derson, para a próxima fase. Parabéns, general Armando, muito bom. É um trabalho que realmente acho que poucas pessoas têm conhecimento. Eu mesmo, que estou no meio universitário, desconhecia muitas dessas atividades que foram feitas, principalmente na questão aí da pandemia, né? E isso realmente orgulha todos nós de ter tido essa oportunidade de ter essa informação. Queria colocar algumas questões. Seria o seguinte: quantos professores atualmente o IME possui? Nós temos cerca de 200 professores, né? Apenas 65 são do quadro efetivo de professores civis, né, a carreira de magistério superior, e o restante são oficiais da ativa do Exército, né, que são ali outros 60, 70 professores, eu agora não tenho o número de cabeça, e o restante são professores que continuam como professores eméritos ou colaboradores aqui no Instituto, né, oficiais do Exército, prestadores de tarefa, né, que têm um contrato para prestar uma tarefa específica aqui junto a nós no magistério, e esses colaboradores que eu já mencionei, também do Exército. Né. Mais do que quantitativo, nós temos amor ao IME. É certo. E funcionários para apoiar todo esse trabalho, quantos são? São cerca de 120 servidores civis de diversas áreas, né, atuando aqui, apoiando o IME, e temos também a estrutura militar do IME, né, os oficiais do corpo permanente, os oficiais da nossa... Bom, sim, fiz área de apoio, área de saúde, área de jurídica e outros, né, além dos sargentos, os auxiliares, né, são em torno de 600 pessoas que dão suporte aos alunos. E a questão também que eu gostaria de saber no que diz respeito à parte financeira de apoio às atividades do IME, que são, com certeza, fundamentais, né? Vocês têm tido dificuldade
para tocar as atividades as quais vocês se responsabilizaram ou não? O IME, ele é da administração direta, nós temos recurso orçamentário do Exército, né? Recebemos um pequeno aporte do MEC por intermédio da CAPES, né, para os programas de pós-graduação, e que é importante para a atividade de pós-graduação, e, eventualmente, nós temos ali algum aporte de algum convênio, de alguma outra parceria firmada, né? Temos agora, por exemplo, uma parceria de maior monta com a Itaipu Binacional para desenvolver um laboratório de segurança cibernética para infraestruturas críticas, e é dessa forma que a gente vai conseguindo os nossos recursos, né? Os recursos orçamentários para o dia a dia do IME, eles vêm sendo assegurados aí ao longo dos últimos anos, né? O que nós temos encontrado dificuldades é com relação a investimentos para renovação de laboratórios, para aumento das capacidades, né? Aí, nesse ponto, nós estamos fazendo algumas escolhas, né? Estamos ajustando alguns cronogramas, aí realmente nós temos alguma carência, porque há limitações orçamentárias, né? E sempre que possível, a gente busca a oportunidade, nós chamamos de recursos extra-orçamentários, né? Como, por exemplo, essa parceria com o Itaipu. Você disse que são 500 alunos de graduação, certo? Então, são 100 por cada ano, é isso, mais ou menos? Sim, em média, sim. 100, né? Então, existem planos, no caso do IME, para aumentar esse número? Sim, nós temos um plano de expansão aqui. Esse nosso projeto de transformação prevê uma expansão, que é uma expansão relativamente pequena, porque o IME ele não tem fisicamente como expandir muito, né? E nós, além do ensino, nós temos a encargo de formação militar também. Então, a nossa expansão contemplaria mais 30 alunos, né? Seriam 130, em princípio, esses 30 alunos para a reserva. Então, é 30% do total, mas como nós hoje formamos 30 alunos destinados ao meio civil, nós dobraríamos essa formação destinada ao meio civil. Entendi. No que diz respeito aos 400 alunos de pós-graduação que vocês possuem, esses alunos todos têm bolsa, conseguiu bolsa do próprio IME ou da CAPES? Como é que é a distribuição de apoio a esses alunos de pós-graduação? As bolsas são da CAPES, e alguns projetos também da FAPERJ, né? E há ainda também alguma bolsa do CNPq, como é normal. Não há uma bolsa específica da Defesa ou do Exército, né? E eu diria que, assim, tem os alunos militares, esses, de certa forma, estão sendo custeados pelo Exército, né? Não concorrem às bolsas, né? Então, dos 460 são militares, né? Então esses já não concorrem à bolsa. E os demais, eles têm essas bolsas das agências de fomento, e não temos para todos, né? Mas eu diria que todos aqueles que necessitam efetivamente da bolsa, no momento, estão recebendo, né? Os outros têm a opção, de alguma forma, de estar cursando o IME mesmo sem estar recebendo uma bolsa. Obviamente, sofremos com os cortes que a CAPES, pelo que entendemos, foi obrigada a fazer recentemente, né? Ainda estamos com os bolsistas em vigor, e há algum receio, alguma dúvida, como é que pode ser no futuro próximo aí, se permanecerem cortes como o que a CAPES fez recentemente. Esses alunos de pós-graduação ficam internos também, ou eles entram e saem diariamente? Não, os alunos de graduação, eles não são, não é impositivo o internato aqui no IME, né? É voluntário, mas nós temos um número bastante significativo de alunos de graduação internos aqui. Os de pós-graduação, não. Eles residem fora do IME. Os militares, obviamente, havendo disponibilidade às residências funcionais do Exército, e os civis, eles residem por conta própria aqui no Rio de Janeiro. E no que diz respeito a uma questão que eu tenho curiosidade de entender também, a parceria IME-empresas, como é que isso anda com vocês? Vocês
tem isso também como dentro do DNA de fazer, ou ele está mais voltado para as demandas do próprio Exército? Não, tem sim. Vem sendo intensificado dentro daquele processo de transformação que eu citei na apresentação, mas eu aproveito até a presença do professor Carlos, que é o líder desse processo aqui no IME, para falar um pouquinho sobre como vem sendo a nossa integração com as empresas. O senhor pode prosseguir, professor? Sim. Pode sim. Bom, esse processo, basicamente, no nível dos cursos de graduação, acontecem nos projetos de fim de curso, ou TTC, como o pessoal chama, né, fora do IME. Então, nós temos uma atividade que é uma integração, é uma jornada de integração, IME e indústrias da base de defesa, onde nós fazemos a seguinte estratégia. Nós organizamos internamente quais os temas que vão ser oferecidos no ano A+1, ou seja, se fosse em 2020, em 2021. Nós convidamos uma série de empresas para participarem dessa jornada. Antecipadamente, nós enviamos todos esses temas para as empresas, com os resumos de cada um tema e qual o objetivo a ser alcançado. As empresas se manifestam por interesses por um ou outro tema, e também fica aberto às empresas solicitarem para que o IME desenvolva alguns temas de interesse deles ou dificuldade que essas empresas têm. Isso tudo é feito virtualmente, online, essa troca de informações, e depois, quando todo mundo está pronto, nós organizamos um evento, aí sim, presencial, onde na parte da manhã nós apresentamos todos os temas, tanto os que nós oferecemos quanto os que as empresas solicitaram. Lógico, antes isso daí passou pela análise da direção do IME para ver a coerência das solicitações com os interesses do Exército Brasileiro. Na parte da tarde, nós reunimos em diversas salas, nós organizamos várias ilhas de conversas entre os professores que serão os futuros orientadores desses trabalhos, desses projetos. Nós não chamamos aqui no IME de trabalho de fim de curso, nós chamamos de projetos de fim de curso, porque na realidade é um projeto. Alguns deles, a maioria, tem continuidade, não é uma atividade estanque. E na parte da tarde nós colocamos os professores junto com as pessoas das empresas que estão aqui no IME, que mandaram seus representantes, para discutirem detalhes dos projetos, tanto os nossos projetos, que nós estamos oferecendo, quanto os projetos que foram oferecidos ao IME. A viabilidade técnica, prazos, interesses, e nós chamamos essa etapa de namoro. E depois que essa etapa acaba, nós nos reunimos de novo no auditório, no nosso auditório, onde nós apresentamos, fazemos um resumo de quais projetos devem ter continuidade, quais projetos já estão fechados que vão ser desenvolvidos, e isso vai acontecendo ao longo dos próximos meses. A partir desse momento, nós fechamos, então, o nosso número de projetos. Os nossos alunos, como o general Armando falou, são poucos alunos, e nós estimulamos o trabalho em grupo, como não pode deixar de ser, e nós elencamos, então, todos os projetos que serão desenvolvidos com participação das empresas. Nós estimulamos também que as empresas participem do processo de avaliação e acompanhamento dos projetos. Aqui no IME, nós temos um processo de avaliação contínuo que é dividido em 3 etapas, né? Nós temos as verificações especiais, e que acontecem ao longo de todo o curso, uma avaliação corrente que acontece no meio do curso, e uma avaliação final. Então, as empresas também participam desses desenvolvimentos. Por se tratar de uma disciplina especial, né? Ela não é uma disciplina que tem apesar de ter uma carga horária de trabalho semanal, mas não tem sala de aula.
Então, esse acompanhamento vai acontecendo rotineiramente com as empresas. E nós procuramos desenvolver essa atividade como uma atividade escola-empresa. Era bom que a gente tivesse o outro lado também, né, junto com a parte de financiamento, como o senhor perguntou ao general Armando, para que a gente tivesse a tríplice hélice funcionando perfeitamente, né? O IME como academia, os órgãos de fomento para desenvolvimento dos projetos, e a empresa como o consumidor final, como a empresa que vai usufruir do produto que vai ser gerado, ou que foi gerado, né? Dentre esses projetos que a gente já vem desenvolvendo, já temos algumas patentes que também são acordadas previamente, antes de iniciar o projeto. Nós temos regras bem definidas dessas patentes, e é dessa maneira que nós desenvolvemos os nossos projetos, né? Alguns desses projetos, como eles são, assim, de um vulto maior e de um tempo maior, acabam sendo desenvolvidos como projeto de pesquisa, ou dissertações de mestrados, ou até mesmo teses, dependendo da continuidade do projeto, como no início eu falei, e nós não encaramos essa atividade como um trabalho, pura e simplesmente, mas como um projeto a ser desenvolvido e que pode ter continuidade. Dessa maneira que a gente faz essa ligação com a empresa. Okay. Queria voltar, então, para o general Armando, colocar uma dúvida também que a gente tem. Primeiro é o seguinte, como que é o problema da evasão no IME? Existe, dos 100 que entram, pode acontecer que nem todos saiam? E a segunda questão também, como que é feito, quando eu fiz um web seminar com o Anderson, que é o atual reitor do ITA, ele me comentou uma coisa, que na questão das provas presenciais, existe um trabalho que acho que é feito desde o início lá, que é o que a gente chama responsabilidade consciente, ou seja, né, olha, é o seguinte, quando a gente dá a prova, o professor dá a prova, ele sai da sala ou vira de costa, e os alunos têm que entender que essa questão de fazer a coisa com o seu próprio conhecimento, né, essa questão de cola e tal, isso aí existe no IME também? Bom, com relação à evasão, né, ela é bastante pequena. Né? Alguma pequena evasão ali no início, né, aquele atrito inicial com a situação, às vezes o aluno vem de fora, do concurso do Brasil inteiro, né, não se adapta bem, ou enfim, ou chega à conclusão que ele gostaria de fazer medicina, alguma outra área, né, tem essa pequena evasão ali no começo, tem alguma dificuldade no primeiro e segundo ano, né, mas a gente tem a possibilidade de trancamento, depois o aluno retorna, de tal maneira que a evasão mesmo aqui no IME, durante o curso, ela é bem pequena. Né? Nada comparável ao que acontece tipicamente nos cursos de engenharia. Né? Nós temos uma outra evasão depois, que é, no caso do Exército, né? Os 70% dos alunos que ficam no Exército, alguns acabam saindo aí ao longo da carreira. Né? No final, a turma fica mais ou menos equilibrada. Metade permanece no Exército e metade vai para o meio civil. Essa questão da disciplina consciente do aluno na prova é muito da cultura do ITA, né? A nossa cultura do IME é mais tradicional. Né? Nós temos aqui o professor, o fiscal de prova, né? O aluno, a cola não existe, né? Ela é severamente punida caso seja tentada, né? Mas o formato de aplicação da prova é o formato tradicional. Exatamente. Você também, acho que na tua apresentação, você colocou também uma série de questões de valores, né, de responsabilidade, de consciência e tal. Isso é feito no IME através de alguma disciplina também, para, na medida em que os alunos entram, eles adquiram essa questão que a gente chama competências, né, não cognitivas, né, que a gente chama, que está se falando muito. Isso aí vocês no curso operam também? São as atitudes, né? Obviamente, a nossa formação militar
que não é concentrada, mas ela é mais intensa no primeiro ano, né? Particularmente para o pessoal que é destinado ao meio civil, que tem essa formação no primeiro ano, é o principal instrumento nosso para trabalhar isso, né? Depois, o ambiente do IME, né? A nossa conduta, né? Vai emoldurando a formação dos alunos também. É o que nós chamamos de currículo oculto, né? Pode não estar acontecendo explicitamente na sala de aula, uma aula de liderança, por exemplo, mas os oficiais estão atuando, a liderança está acontecendo, né? Os alunos da ativa continuam em atividades que os expõem a isso, né? Então, o ambiente é permeado por esses valores do Exército, né? É muito comum a gente trazer aqui no IME, ouvir um ex-aluno, algum depoimento dele, né? E, via de regra, ele diz que no IME ele aprendeu, sim, conteúdo, né? Que ele desenvolveu resiliência, né? Para vencer os obstáculos, e saiu daqui com a bagagem de valores do Exército. Então, isso é o resultado do nosso processo. Em parte acontece formalmente, principalmente na instrução militar, e em parte pelos valores institucionais, pela forma como nós atuamos aqui. Bom, queria, para a gente completar, que já chegamos aí em uma hora, era o Aderson, se você pudesse falar um pouquinho, né, da questão aí do empreendedorismo que você tem trabalhado muito dentro do IME, e, em particular, o que o Carlos falou, desses TCCs, que ele não está chamando TCC, mas projetos, né, de curso, se algum deles, né, vocês conseguiram fazer que se tornasse realmente alguma startup, ou seja, algum conjunto de alunos aí com essa metodologia saiu aí no mercado com um produto. Aconteceu isso, Aderson? Aconteceu. A gente começa as atividades de empreendedorismo, de ensino de empreendedorismo de uma maneira formal em 2016. É um trabalho muito bacana que a gente desenvolveu junto com a Fundação Getúlio Vargas. Muito interessante esse trabalho. E, na verdade, o que eu gostaria de frisar é que o foco atual está relacionado ao ensino de empreendedorismo. Então, o mérito da construção da startup, no final das contas, não é da instituição em si, mas dos alunos. E a atividade empreendedora não é uma atividade simples, não é uma atividade que exige muita dedicação por parte de quem decide abrir o empreendimento. É uma atividade desafiadora, que tem muitos riscos. E o que a gente está tentando fazer, e eu falo a gente de verdade, porque eu estou, de alguma maneira, tocando esse projeto, sendo responsável por ele, mas não faço sozinho. Eu consigo fazer um trabalho porque o comandante apoia, a pró-reitoria de graduação apoia, decano, chefe do básico, e eu tenho um time de professores muito entusiasmado, que gosta muito de desenvolver esse trabalho educacional. E os alunos de hoje adoram o empreendedorismo, né? Eles são movidos por fazer coisas importantes, eles vivem por um propósito, né? Isso é uma coisa que faz parte da discussão, das conversas entre os jovens, né? Por que você está escolhendo essa carreira? O que você quer fazer depois disso? Os problemas do mundo que precisam ser resolvidos. Então, esse tipo de discussão permeia a vida do jovem de hoje e, de alguma forma, isso está relacionado com a ideia de empreender. Então, no final das contas, nós percebemos que a principal contribuição desse trabalho educacional é criar um ambiente propenso ao empreendedorismo. Isso não é só a educação que influencia, a gente acredita que isso talvez seja 80% do estímulo cultural, mas existem vários fatores que a gente está trabalhando para melhorar a nossa infraestrutura, criando espaços de trabalho modernos que facilitem o esforço criativo. Mas tem muita coisa bacana acontecendo, né? O comandante, por exemplo, apresentou resultados recentes dos nossos alunos, e tem um que, inclusive, ele não mostrou. Recentemente,
teve um hackathon imenso que foi organizado por pessoas aqui do Rio de Janeiro, que envolveu diversas universidades do Brasil, foi o Hacking Help, que foi a versão dedicada à Covid, feita pela equipe do Hacking Rio. Foram mais de 1.500 participantes, de 5 países de língua portuguesa, e a gente teve 4 startups envolvidas, né? Inclusive esses alunos que ganharam o hackathon da NASA também participaram do Hacking Help e tiveram boa colocação. Então, a gente fica super orgulhoso da capacidade, da motivação dos nossos alunos. Então, assim, a gente acredita que nós temos uma pequena parcela contribuindo, incentivando os alunos a fazer, mas se não fossem esses alunos fantásticos, sem dúvida, nada aconteceria, né? E, assim, o que acontece também quanto a resultados de startups? A gente tem alguns resultados acontecendo. Ano passado, nós tivemos a Arcanjo, que foi mostrada pelo comandante agora na apresentação, que ganhou o Hacking Rio do ano passado. Foi a grande vencedora que está aí brigando para poder crescer. São rapazes preparadíssimos e muito entusiasmados, que estão se esforçando agora para dar uma solução para os hospitais, reduzindo as aglomerações nas emergências, que é um problema grave, né? A gente teve notícias aqui no nosso grupo de assessoramento científico de pessoas que adquiriram a doença simplesmente por estarem na espera das emergências, e a intenção deles é exatamente reduzir essa permanência das pessoas dentro do ambiente das emergências. Então, assim, existe esse esforço e a gente percebe, já temos alguns resultados. O resultado mais emblemático que a gente quer destacar aqui é da startup PaperX, que foi adquirida por uma empresa maior de educação chamada Descomplica. Era uma empresa, a startup do IME, ela oferecia simulados automáticos para que os alunos pudessem se preparar para os concursos em que estavam se submetendo, e o Descomplica, naquele momento, não tinha essa estrutura, e o Descomplica fez uma negociação que, inclusive, demorou bastante tempo, adquiriu, incorporou a PaperX, e, com isso, levou esse time todo da PaperX para dentro do Descomplica. O pessoal que era PaperX agora Descomplica. Ficamos muito orgulhosos deles. Inclusive, 2 dos sócios ganharam bastante dinheiro com esse processo, antes, inclusive, de se formarem, né? A gente fica muito feliz quando vê pessoas não só muito criativas, mas muito persistentes, obtendo esse tipo de sucesso, e a gente incentiva muito que isso vá para frente. Porque o país precisa, o Exército precisa de pessoas inovadoras que olhem para os desafios de maneira criativa, né? E nós precisamos gerar emprego, ainda mais no momento que a gente está vivendo hoje. Bom, deixa eu voltar aqui com o general Armando, que eu acho que eu sei das suas enormes responsabilidades e compromissos. E eu queria, então, para finalizar, agradecer mais uma vez, general Armando, a sua gentileza de ter aceito o convite. Nós ficamos muito contentes com toda a informação que foi passada. Queria também agradecer o tenente-coronel Aderson, né, e o Carlos, que é o atual pró-reitor também de graduação do IME, pelas informações, e queria, então, passar a palavra para o senhor para dar o final essa nossa entrevista. Bom, professor Hélio, na nossa parte, só me resta mesmo agradecer pela oportunidade de mostrar o IME, de compartilhar um pouco do nosso trabalho, por que não dizer um pouco das nossas angústias também nesse momento aí da epidemia, né? Mas também de uma mensagem de confiança de que juntos nós estamos conseguindo superar essas dificuldades. E eu que posso agradecer também em nome do professor Carlos e do coronel Aderson pela oportunidade, e estamos à disposição, seja do senhor, do Instituto, ou a sociedade de uma maneira geral. O IME tem essa missão de apoiar o país. A gente, infelizmente, não houve tempo, mas eu soube, através, inclusive, do professor Aderson, de um trabalho muito importante que o senhor desenvolveu, que acho que foi o Guarani, não foi isso? E que, se eu não estou enganado, esse é o nome, né, do blindado que o senhor desenvolveu,
que é uma coisa muito importante para o país, e eu, pessoalmente, fui depois até pesquisar, depois do que o professor Aderson me falou, e realmente eu queria parabenizar aí o senhor por esse trabalho importante, né, que inclusive pode gerar, e está gerando já, né, muitas divisas para o país, não é isso? Agradeço, mas a minha contribuição foi uma parte do trabalho como supervisor por um certo período. Teve toda uma equipe que trabalhou, e em nome da equipe eu agradeço também pelo esse reconhecimento. Obrigado. Ok, então, pessoal, queria, então, para todos que estão acompanhando também pelo canal do YouTube, a gente vai dar por encerrado, e agora, na quinta-feira, a gente vai dar sequência nisso, a gente vai fazer um web seminar com o vice-presidente da Fiesp, que é o Roriz, né? A gente vai falar um pouco sobre esse problema das indústrias e que está, e eu espero poder contar com a presença de todos. Então, eu queria, para finalizar, agradecer a todos, desejar um bom final de noite para todos. Muito obrigado, general, Aderson e Carlos. Até a próxima. Boa noite para todos.